Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer uma meditação da Palavra de Deus e temos aqui por título a seguinte pergunta: pode alguém viver pela fé em tempos de incerteza? Então, hoje nós estamos vivendo a pandemia do Covid-19 ou o coronavírus, pandemia que tem se alastrado pelo mundo afora. E junto com essa pandemia, vem o desespero de até esse momento não ter sido encontrada uma cura definitiva e também de saber que, de acordo com algumas estatísticas, haverá muitas mortes relacionadas a este vírus. E para conter o vírus, respeitamos as orientações das autoridades e ficamos em casa. Mas como a cada dia surge uma nova informação e orientação, estamos acompanhando também a liberação gradual de alguns grupos de profissionais que devem voltar à ativa. Mas, sendo assim, a população, de forma geral, ela pode ficar indecisa diante desta situação que estamos vivendo, pois há muitas perguntas e poucas respostas. Por essa razão, eu gostaria que você ficasse comigo por alguns minutos para compartilhar com você uma palavra toda especial e edificadora para a sua vida. Amém? Então, o versículo-chave de hoje está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode ficar à vontade. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que fala o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, por ter um entendimento melhor, ou para ter um entendimento melhor de algumas palavras, eu gostaria aqui de defini-las, tá bom? E a primeira definição é o significado da palavra fé no grego, o escrito original do Novo Testamento. Então, a palavra grega pistes, ela é usada para descrever a palavra fé, tá bom? E é usada para relacionar uma convicção verdadeira em algo, uma convicção do relacionamento entre o homem e Deus, sabendo que Deus, ele é o criador de todas as coisas. E Deus nos provê com a salvação através de Cristo Jesus, onde podemos ler em João 3,16, entre outros. E ainda, de acordo com João 1,12, entre outros também, nós cremos que Jesus é o Messias anunciado, que habitou entre nós, e é o único Salvador da humanidade, onde não há outro nome. Pois a Bíblia diz em Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Lá em Atos 4,12. Muito bem. A segunda definição será da palavra incerteza. Incerteza é a condição da natureza do que é incerto, qualidade daquilo que incita dúvidas, indecisão, que não possui certeza, em que há indecisão ou hesitação, imprecisão. Já a terceira e última palavra é certeza. Certeza é a segurança plena, total, convicção, conhecimento certo, total e absoluto, ausência de inconstâncias, estabilidade, aquilo sobre o qual não há dúvidas. Amém? Então, meus queridos, não sabemos em quem confiar, pois a cada momento aparece uma informação diferente e de pessoas diferentes. Mas te convido a confiar na informação da palavra de Deus, que já foi provada e aprovada por mais de 2000 anos. Então a Bíblia diz: o céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24:35. Por essa razão, eu trago essa palavra como servo do Senhor Jesus, pedindo que o Espírito Santo de Deus edifique a sua fé. Pode alguém viver pela fé em tempos de incerteza? A resposta é sim. Só que eu vou te apresentar aqui 3 justificativas diferentes para justificar, né, essa resposta, tá bom? Então, a primeira justificativa é que a palavra de Deus afirma que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e versículo 39, que fala: mas o meu justo viverá pela isso, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Olha que bênção. Então, eu queria te fazer aqui algumas perguntas. A primeira delas é: quem é você diante de Deus? Você pode ser considerado como esse justo do Senhor, ou a justa do Senhor, ou você está pela fé nesses tempos com este que é o justo do Senhor? Então, foi vivendo pela fé que os antigos receberam um bom testemunho. Então é interessante a gente ver isso, porque a fé, ela produz um bom testemunho. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 2, fala que por meio da fé dele, ou por meio da fé dela, que os antigos receberam o bom testemunho. Que maravilha. Nós podemos conferir, e vamos aqui conferir 3 testemunhos, ou 3 bons testemunhos de como andar pela fé. Tá bom? O primeiro testemunho que eu queria compartilhar com você é o testemunho, ou bom testemunho, sabe de quem? De Abraão e Sara. Também lá em Hebreus 11, agora versículo 11, que fala assim, olha que interessante. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Meus irmãos, para Deus não há nada impossível. Para o nosso Deus não há o que a gente não possa crer que Deus realize. Para nós, sim, é impossível, mas para o nosso Deus, não. Então, se confiarmos e crermos, para Deus não é impossível. Amém? Então, para você pode ter, para mim também, para nós, mas para o nosso Deus não é impossível. Vamos crer nisso. O nosso Deus, ele pode trazer uma cura, ele pode trazer aqui um milagre sobre essa pandemia. E ele está no controle de todas as coisas. Amém? O segundo bom testemunho é o de Noé. Muitos conhecem Noé, sabe a sua história, mas aqui em Hebreus 11:7 fala o seguinte: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas, olha que interessante, de coisas que ainda não se viam, movidos por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, Noé, é interessante isso. Ele nunca tinha visto um dilúvio que Deus lhe revelou. Mas ele acreditou em Deus e deu toda a atenção aos seus avisos. Sua fé não só salvou da inundação, né, mas também do juízo de Deus.
pois se tornou herdeiro da justiça. Então, acho aqui interessante demais que nós também vivemos um tempo parecido, um tempo que as coisas não são esclarecedoras. Mas nós temos um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus que ele é capaz de transformar qualquer realidade. Amém? E o meu Deus, e o nosso Deus, pode fazer isso. Amém? A terceiro, ou a terceira bom testemunho, o terceiro bom testemunho é o de Abel. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Está lá em Hebreus 11:4. Então, olha que interessante, ainda que morto há muitos anos, mas pela palavra de Deus a gente pode aqui reconhecer que Abel deu um bom testemunho, que Abel ele fez o que era reto diante de Deus. E pela fé, ele ofereceu ali o seu sacrifício, e foi superior. Então, por que o sacrifício de Abel foi superior? Justamente por causa disso, porque Abel ofereceu o seu sacrifício por meio de sua fé. E o de Caim não foi oferecido com fé. Ou seja, o de Caim foi oferecido sem a fé. Isso acontece demais. Várias pessoas eles entram no modo automático de andar com Deus e, na verdade, não estão andando com Deus. Estão no modo automático. Deus quer um coração novo, um coração que crê, um coração que confia em tudo aquilo que Deus fala. E se crermos, veremos grandes coisas. Amém? Então, a segunda justificativa que eu te convido a pensar aqui comigo aqui é que a palavra de Deus nos mostra a transformação quando eu vivo pela fé. Eu acho interessante que agora podemos ler o versículo 1 de Hebreus 11, que fala o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, esse versículo aqui, ele é muito prático. Então, ele nos dá a prática, né, de como eu vivo essa minha fé, de como eu aceito, eu relaciono ela na minha vida. Então, aqui fala o seguinte também em Hebreus, agora 11:3, fala o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Acho bom essa parte também aqui, irmãos, porque a Bíblia, ela nos ensina assim, que Deus criou todas as coisas. Mas os cientistas, de forma geral, ou alguns dos cientistas, eles não creem nisso. Eles creem em outra teoria. Mas nós cremos que Deus é o Criador. E nós cremos que por sua palavra, Deus criou todas as coisas. E aqui continua assim, ainda no versículo 3. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Deus criou tudo do nada, do zero. Deus só falava e acontecia. Então, é muito importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. Descreve a transformação que faz em minha vida. Eu tenho certeza de que as promessas de Deus são reais. Eu tenho certeza de que aquilo que Deus fala, mesmo que eu não esteja vendo, ou que eu nem conheça, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Amém? Então nós devemos viver com essa pegada, com esse sentido, com essa sensação de confiar naquilo que Deus prometeu. E Ele fala que vai guardar os seus justos e nós devemos crer nisso. Ou devemos ser o justo do Senhor para sermos guardados. Amém? Então, um bom testemunho disso é Abraão. Quando ele ouviu a voz de Deus, sem saber para onde ia, ele foi, se jogou. Olha que interessante. E ele fez isso, e nós sabemos, dentro da sua biografia, que ele foi muito
bem-aventurado. E não foi só ele, foi sua família e suas gerações. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 8, fala o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse, é interessante aqui, ó, embora não soubesse para onde estava indo. Então, irmãos, meus queridos amigos, nós devemos ser essas pessoas que andam pela fé, crendo naquilo que Deus prometeu. Não necessariamente a gente precisa ver, precisa tocar, mas se Deus falou, ele vai cumprir. Então a fé trata as coisas que se espera como realidade. Só temos que crer. Temos que crer. Crendo, seremos abençoados em nome de Jesus. Lá em João, capítulo 11, do versículo 38 até o 40, fala o seguinte: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E ele falou: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, né? Irmão do morto. De quem que nós estamos falando aqui? De Lázaro. O caso de Lázaro que estava morto e Jesus ali fez um milagre. Mas vamos continuar aqui. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, aqui nós estamos acompanhando que Jesus estava prestes a executar aqui o milagre da ressurreição de Lázaro e e Marta o interrompe. Marta o interrompe e ela se mostra com pouca fé. Eu acho aqui interessante demais também, porque é o seguinte: nós muitas vezes estamos igual a Marta, sendo pessoas que têm uma fé pequena, uma fé que não está ligada ou completamente alinhada com Jesus. Por isso que eu estou te falando, nós temos que crer. E se Deus falou, está falado, vai acontecer. Então aqui Marta, ela interrompe Jesus, mostrando que ela tinha pouca fé. E Jesus a ensina ali uma grande lição, que eu queria que eu e você, a gente pudesse pegar essa visão aqui e crer. Ele falou assim: se creres, verás a glória de quem? Isso. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Então, basta crer, meus irmãos. Basta crer. Nós vamos ver a transformação. Ah, mas esse caso não tem jeito. Para Deus tem. Ah, mas aqui não tem solução. Para o nosso Deus tem. Para o meu Deus tem. Ele é um Deus de milagre, um Deus que atua, um Deus que transforma, um Deus que muda, um Deus que abençoa até 1000 gerações. Então esse é o nosso Deus. Então a minha fé transforma a maneira também que eu lido com as minhas lutas diárias, pois eu sei que um dia estarei no céu com meu Senhor. Lá em 2 Coríntios 4:18 fala mais ou menos assim, ó: assim fixamos os olhos, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, a gente deve estar atentos a tudo aquilo que está em nossa volta, saber que tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E eu tenho que ter uma vida transformada pela minha fé. Você tem andado de forma a ser uma nova criatura? A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas coisas. Romanos, capítulo 12, versículo 1, fala que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. E a fé, ela me proporciona tudo isso.
Quando eu sou transformado, quando eu deixo Deus agir na minha vida, a transformação ela vai chegar. A transformação vai fazer a diferença. Então, eu gostaria de convidar você a refletir um pouquinho sobre essa transformação, a olhar para a sua vida e ver se realmente você está sendo transformado ou transformada pelo Senhor. Se você tem deixado Deus agir no seu coração, na sua vida. Tem até uma história interessante de uma moça que ela estava sentada em um banco. Não sei se vocês já viram essa ilustração ou esse vídeo, não sei. Mas eu vou te contar aqui mais ou menos para você ter uma noção. De uma moça, ela estava sentada em um banco. Pensa só, você na sua sala, com ninguém, só você. E você pega um banco e senta nesse banco. E quando você senta no banco, aí vem as pessoas para você, para te perguntar alguma coisa. E você sozinha ou sozinho toma todas as decisões. Por exemplo, fulano, vamos ao shopping? Vamos. Fulano, vamos sair? Vamos. Fulano, vamos quebrar isso? Vamos. Então, só um exemplo. Aí essa moça um dia, ela fala, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu já não vou ser mais a que vai sentar no banco. Eu te convido, Senhor Jesus, a sentar no banco no meu lugar. E todas as decisões vai ser o Senhor que vai tomar. Aí, para te ficar mais fácil para você pensar um pouquinho, vou te dar uma pergunta para que você, toda vez, você possa se basear nisso. O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Aí vem alguém e fala assim, fulana, está lá Jesus. Agora você imagina que a moça, ela ficou atrás do banco, certo? Nas costas do banco, e Jesus estava na frente do banco sentado. Beleza? Então Jesus estava lá e ninguém via Jesus. Só a moça que sabia que Jesus estava ali. Né? E vem alguém a mesma pergunta. Fulano, vamos ao shopping? Só que lá no shopping eles iam beber coisas, bebidas alcoólicas. Eles iam fazer coisas que não eram certas, iam mentir e até roubar. E quando a pessoa vem chamar aquela moça do banco, ela é tentada a responder. Mas Jesus fala, opa, a resposta é minha. E eu falo que não vamos. E ela fica meio assim, mas ela responde, não, eu não vou, porque Jesus não iria naquele lugar. Entendeu? Então vem a segunda pessoa e fala, fulana, uma pessoa ali me chamou de fofoqueira e coisa e tal, e eu não gostei. Vamos lá para tirar satisfação? E como ela era muito assim, queria resolver tudo na hora, ela empurrou Jesus do banco. Jesus ficou de lado e ela empurrou e sentou no banco. E ela falou, vamos lá para tirar satisfação. E ela foi com a sua amiga para tirar satisfação com outra pessoa. E naquele momento, ela não deixou mais Jesus tomar conta das suas decisões. Lembra que eu te falei no começo aqui? O que Jesus faria? Nesse caso, se Jesus estivesse no controle, ele ia falar, não vou lá tirar satisfação. Mas quando aquela moça, ela empurra Jesus do banco e ela senta e toma as decisões, já não é mais Jesus que está tomando as decisões. Eu quero falar com isso, que quando nós falamos que temos fé em Jesus, fé em Deus, ele deve estar no banco. Ele deve estar tomando as decisões em nossas vidas. E como eu disse, uma pergunta que vai nos ajudar a sermos melhores orientados se vamos fazer isso ou não vamos fazer isso, é perguntar justamente isso. O que Jesus faria no meu lugar? Isso vai me ajudar e muito a responder sobre a questão se eu estou andando em fé ou não estou andando em fé. Amém? Então, a transformação, ela certamente ela vem quando nós estamos vivendo pela fé. E eu te convido a viver pela fé. Mas a terceira e última justificativa aqui que a palavra de Deus nos ensina é
como viver pela fé. Ela nos ensina justamente essa parte, que nós somos limitados, nós somos pequenos, mas nós servimos um Deus grande, um Deus que transforma a nossa vida de pouco em pouco. Então, eu acho bom isso demais, eu acho muito bom, porque Deus, ele me transforma, ele te transforma a cada dia. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, fala o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui ele fala para os irmãos de Filipos, mas ela serve para a gente também hoje. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai transformar a cada momento. Então, eu sei que Deus vai me aperfeiçoar a cada dia para a glória do Senhor. Ele vai abençoar você a cada dia, vai te ensinar, mas você tem que deixar ele comandar a sua vida. Ele tem que ser o primeiro no banco. Ele tem que tomar as decisões por você. Então, sabendo que nós somos salvos, isso aqui é muito bom, porque sabemos que nós somos salvos mediante um presente que recebemos de Deus, que nunca nós iríamos merecer esse presente. Porque pela graça sois salvos. E a palavra graça, ela traz o sentido de presente que eu não mereço. Então, Efésios 2, versículo 8 e versículo 9, ele fala o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então é muito bom quando a gente sabe que Deus nos ensina que Ele que é o Senhor, nada sem Ele. Então, pela graça sois salvos. É Deus que nos abençoa, é Deus que transforma a nossa vida, o nosso coração, é Deus que nos conduz em todas as coisas. Ele é o Senhor, nós somos nada sem Jesus. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos atropelando, né, essas coisas e deixando Deus de lado. Não vamos fazer isso, não. E para fechar aqui essa parte, eu queria falar também, interessante aqui, do cuidado. Muitas vezes o cuidado, a gente fica pensando, né, que é por nossa força, por nosso poder. Nossa força e pelo nosso poder. Mas a palavra de Deus nos ensina que, confiando, nós devemos confiar que Deus cuidará de nós, cuidará de mim, de você, em todo o tempo. E o nosso trabalho é somente o quê? Descansar no Senhor. Amém? Descansar no Senhor. E eu te convido a abrir lá comigo, lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 25, que vamos ler, até o versículo 33. Olha que bênção esse texto aqui, que é uma ilustração, né? Um texto muito prático, um texto assim, muito especial, que ele fala demais aos nossos corações e nos ensina aqui grandes verdades. Aqui diz o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não crescem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, Salomão é o homem mais rico, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo,
não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena o quê? Homens de pequena fé. Aí diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam, ou sabem que vocês precisam delas. E aqui nos dá um conselho fundamental que é o mais importante para quem é um homem de fé ou para quem é uma mulher de fé. Você já sabe até o versículo, né? Mas eu vou ler aqui. Busquem, pois, para a nossa vida hoje. Devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, como que eu experimento essa fé? Em primeiro lugar, o reino de Deus. Tá bom? E aqui fala o seguinte, se você puder abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 2, nós devemos, né? Porque você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, nós devemos fortificar nessa graça. Como que nós nos fortificamos nessa graça? Interessante pensar um pouquinho sobre isso. Dizer, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, meus irmãos, para a gente ir encerrando aqui essa palavra, eu queria dizer para você que nós devemos crescimento, vai fortalecer a nossa fé cada vez mais. Nós devemos transmitir a palavra de fé que nós recebemos de alguém. As boas novas, as boas notícias que nós recebemos, devemos retransmiti-la a mais e mais pessoas. As pessoas que estão mais próximas de mim ali, as pessoas que, às vezes eu nem conheço elas, mas eu tenho que transmitir. Tenho que pedir a Deus sabedoria para retransmitir essa mensagem para mais e mais pessoas. Para que eles possam saber quem que é o meu Deus. Então, você recebeu a instrução dessa palavra do Evangelho por alguém. E aqui eu queria incluir todas aquelas pessoas que nós não conhecemos, mas que o Evangelho chegou até nós. Por que ele chegou até nós? Porque ele foi retransmitido de várias e várias gerações e por várias e várias pessoas. E quando o Evangelho chegou aqui no Brasil, ele foi também retransmitido. E aqui eu queria falar que as pessoas que pregaram para você o Evangelho foram pessoas que ouviram desse Evangelho. E esse Evangelho chegou até você. Então nós não podemos deixar que esses homens ou mulheres que pregaram para nós, eles ficam isolados. Pelo contrário, nós devemos lembrar deles e fazer a mesma coisa que eles fizeram, porque certamente eles fizeram pensando também nesse texto. O que de mim ouviste, transmite a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros. E eu tenho certeza que Deus te capacitou, no mínimo com essa capacidade, de retransmitir a sua palavra do seu jeito, da sua maneira, mas Deus te capacitou para isso. Então, agora é a hora de fazermos alguma coisa. Muitas pessoas estão desesperadas, não sabem o que fazer, e você pode ser uma pessoa usada por Deus ou usado por Deus ali para transmitir uma palavra de consolo, de orientação e uma boa notícia. Amém, meus queridos? Então, aqui para nós concluir, eu quero falar que, enquanto servos do Senhor Jesus, apesar de termos incerteza para onde tudo isso vai nos levar, acreditamos que pela fé, que certamente Deus nos guiará como está guiando. Então, creia que Deus tem guiado nós a cada momento, pois a palavra de Deus afirma que o justo viverá pela fé. E eu te convido a viver pela fé nesses dias de incertezas, porque nós temos certeza a quem nós estamos servindo. Eu sei em quem
eu tenho crido. Nós sabemos em quem nós temos crido. E para deixar aqui algumas aplicações práticas para a sua vida, eu queria te deixar, meu irmão e amigos em Cristo, que viva de forma a exaltar o Senhor, sabendo que a palavra de Deus está repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que viveram desta maneira. E você certamente pode, né? E vai viver pela fé, dando um bom testemunho de Cristo aonde você está. Deus quer usar a sua vida ali para que mais e mais pessoas conheçam a Jesus. Então experimente as transformações que Deus fará na sua vida, fazendo agora um propósito com Deus de ser mais fiel diante dele ou diante do nosso Senhor. Saiba que tudo vem de Deus e não se com um homem, mas pregue para ele sobre o amor de Deus e o ganhe. E será mais uma pessoa para que vocês juntos possam estar andando com o Senhor. Queria também te pedir que, em nome de Jesus, você colocasse a sua fé em ação. E você vai rompendo em fé. Amém? Que você possa romper em fé a cada dia. Então, que Deus te abençoe. Um forte abraço. Em Cristo, Pastor Sérgio Lira aqui com vocês. Tá bom? Deus seja com você.